Muito bem, meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Como eu sempre digo, é muito bom, gratificante, podermos estar mais uma vez juntos, né, para mais uma noite de aprendizado e de reflexões para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima, né? E em forma de agradecimento por esta oportunidade, com nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga que nos acompanha, agradeceremos com a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, como nos ensinastes a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja. Muito bem, queridos irmãos, hoje nós temos a grata satisfação de receber mais uma vez nosso querido irmão Aloísio Sônego, né? Que com todo o seu conhecimento, com todo o seu carisma, tá? Traz para nós as reflexões desta noite. Aloísio, é um prazer muito grande recebê-lo em nossa humilde casa novamente e que a espiritualidade nos acompanhe neste momento. Seja bem-vindo, meu irmão. Que assim seja. Gratidão, Braz, gratidão a Sônia, aos amigos do Centro Espírita de Jesus para as Crianças da cidade de Gavião Peixoto. É sempre muito bom e gratificante estarmos juntos e reunidos nesta oportunidade, embora virtualmente, mas a gente já sente as vibrações que emanam desta casa que certamente traz uma energia muito positiva e muito gratificante para todos nós. Cumprimento a todos os irmãos virtualmente, mas sintam-se abraçados nesta oportunidade. Amigos queridos, aqui estamos nós para falarmos de um tema um tanto quanto complexo pela nossa visão. Nós, como espíritos encarnados, cuidamos da nossa higiene, cuidamos, obviamente, do nosso cuidado corporal e fazemos, obviamente, a nossa higiene bucal, a nossa higiene corporal, porque faz parte do nosso conhecimento que temos que cuidar do corpo, assim como devemos cuidar do espírito. E quando nós escolhemos o tema o hálito mental, foi baseado justamente numa live que fizemos recentemente com a querida Ana Teresa Camasmi, da cidade do Rio de Janeiro, quando nós fizemos o fechamento do livro Caminha que a Vida Te Encontra. E Ana Teresa, com o vasto conhecimento que ela tem, ela trouxe uma reflexão que nos chamou muita atenção em relação ao hálito mental. Obviamente, num paralelo que nós podemos falar do nosso hálito corporal, né? Se você não faz a higiene bucal, por conta das bactérias inerentes à nossa boca, vamos exalar um hálito não muito positivo, não muito bom, não muito agradável. Mas se nós cuidarmos da nossa higiene, fizermos a escovação, utilizarmos o fio dental, utilizarmos o enxaguante bucal, cuidarmos de fazer a visita regular ao dentista, obviamente que nós vamos trazer o nosso hálito de uma forma mais serena, mais agradável, como a gente poderia dizer. E no paralelo desta questão do hálito bucal, nós vamos lembrar do nosso hálito mental. Espera um pouquinho, mas como hálito mental? E nós fizemos alguma pesquisa a respeito do tema. Encontramos uma definição que diz assim: na perspectiva espírita, o hálito mental refere-se à irradiação dos nossos pensamentos, que pode ser percebida por espíritos e por pessoas com mais sensibilidade. Esse hálito reflete nossa evolução moral
e atrai espíritos com características semelhantes. Cuidados com a higiene mental, com a busca por pensamentos construtivos e positivos, é fundamental para afastar influências negativas e atrair espíritos do bem. Olha só a responsabilidade que nós temos de cuidar do nosso hálito mental. E por onde que começa? Pelos nossos pensamentos. Aliás, a questão 459 do Livro dos Espíritos é muito clara e muito precisa. Quando Kardec, indagando a equipe do Espírito de Verdade, pergunta se os espíritos interferem em nossas vidas. A resposta: muito mais do que podeis imaginar. Podemos dizer que são eles que vos dirigem. Olha só a responsabilidade que nós temos pelos nossos pensamentos. Por isso que Jesus recomendou a nós: olhai, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, de acordo com como que estivermos pensando, nós vamos atrair a presença de bons ou não tão bons amigos espirituais. A nossa companhia espiritual vai estar vinculada e inerente à vibração e às formas do nosso pensamento. Pois o nosso pensamento, os irmãos já devem ter ouvido, né? As formas, pensamentos que muitas vezes nós plasmamos nos ambientes, com aquele pensamento carregado de mágoa, de ressentimento, de inveja, de ira, de raiva, certamente são pensamentos que vão formando como se fosse vão plasmando no ambiente aquela energia. E, consequentemente, vai atrair a presença de espíritos que têm semelhança com as nossas vibrações que estamos emitindo. É como se eu estivesse fazendo uma sintonia numa determinada estação e, por exemplo, que nessa estação de rádio vai me trazer uma música suave, uma meditação, uma energia boa para o meu ambiente. Em contrapartida, eu posso sintonizar numa energia que só vai trazer, numa estação que vai só me trazer desgraças, notícias ruins e trazer todo mundo, né, deletério para a minha casa. Então, cuidado com os nossos pensamentos, ele é muito positivo para a nossa evolução espiritual. E os espíritos conseguem compreender e captar a nossa vibração, o nosso hálito mental, de acordo com aquilo que a gente estiver pensando. Tem um ditado popular que diz assim: dize-me com quem andas, que eu direi quem és. Então, nós, do ponto de vista espírita, podemos trazer um paralelo desse ditado. Dize-me o que pensas, o que fazes e o que falas, que eu direi quem te acompanha. Então, vejam, de acordo com o que nós estivermos pensando, falando e fazendo, vamos atrair, evidentemente, espíritos afins, pois a lei de afinidade interage, inclusive, com isso. E vejam como essa definição nos traz uma mensagem também interessante. Esse hálito vai refletir a nossa evolução moral. E também, vejam, esse hálito mental ele pode ser percebido não só por os espíritos, mas por pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade. Quantas vezes nós não chegamos, às vezes, conversarmos com uma pessoa e, de repente, dá uma abrição de boca na gente, parece que ficamos pesados, sentimos dor de cabeça, uma pressão na nuca, provavelmente do hálito mental daquela pessoa. E nós, como que a gente pode fazer se a gente está estamos interagindo, com muitos e muitos espíritos, muitos encarnados, que estão numa sintonia, numa vibração das mais diversas. Eu costumo dizer que para a gente fazer a nossa preparação espiritual, cuidar do nosso hálito mental, cuidar da nossa higienização espiritual, é fundamental que a gente, logo pelas primeiras horas da manhã, façamos a nossa prece e a nossa preparação espiritual. Essa preparação espiritual, essa prece logo pela manhã, é como você escovar os dentes, lavar o rosto,
né, ficar de uma forma assim, higienizado, tomar um banho, etc. e tal. Então, este cuidado com o corpo requer também o cuidado com o nosso espírito. E fazendo essa nossa meditação, essa prece, essa preparação espiritual para o dia que vai seguir, como se nós colocássemos em torno de nós um escudo de proteção invisível. Um escudo de proteção tal qual a gente vê nos filmes de ficção científica, que canhões de laser tentam atingir e toda forma possível não conseguem vencer aquela barreira luminosa. Por quê? Porque a proteção é grande. Vejam, e nós, quando fazemos esta nossa proteção espiritual pela manhã, como se a gente colocasse esse halo de proteção. Então a gente sai com o pensamento firme, pensando no bem, trazendo energias positivas para onde quer que formos estivermos. Sobretudo quando a gente sai para a rua, no trânsito, no encontro com outras pessoas, no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente escolar, nas relações interpessoais que nós mantemos com várias diversas pessoas. Aí eu costumo dizer para os nossos irmãos, vejam só, enquanto eu estiver com o pensamento voltado para o bem, enquanto eu estiver com a energia positiva me envolvendo, nenhuma energia deletéria, nenhuma energia externa vai atingir. Porém, mas, contudo, todavia, entretanto, nós podemos dizer que, a partir do momento que eu baixar o meu padrão vibratório, que eu entrar numa discussão, que eu entrar, às vezes, numa situação adversa no trânsito, quando eu ficar irritado, impaciente por qualquer situação, aquele meu escudo invisível, que nem um canhão de laser atingia, se transforma numa simples bolha de sabão. Então, qualquer fagulha, qualquer graveto vai estourar essa bolha, e aí eu vou estar sujeito às interações dos hábitos mentais das outras pessoas. E vejam só, continuando na definição, né? Segundo o Espiritismo, o hálito mental é a energia que nossos pensamentos irradiam, como um cheiro, um aroma mental. Ele é percebido por outros espíritos, em alguns casos, com pessoas com sensibilidade mediúnica ou simplesmente mais sensíveis. Né? É muito comum, às vezes, as pessoas falam, nossa, fulano está carregado, né? Ou, às vezes, nós mesmos, né, pela nossa sensibilidade, quando a gente está numa situação tão irritadiça, que a gente fala assim, nem eu me aguento hoje. Acredito que os irmãos já passaram por essa situação. Eu passo com certeza por isso que nós estava até conversando antes com o Brás, que essas palestras, essas lives que a gente faz, 99,99999% é para nós. Então, vejam, se a nossa irradiação, os nossos pensamentos, eles exalam um cheiro, um aroma, que cheiro, que aroma que eu estou irradiando? Não tem pessoas que a gente chega perto delas e a gente sente uma energia tão gostosa, tão prazerosa, que a gente não quer nem ir embora. Em compensação, tem outras que a gente fica como se fosse aquele imã quebrado, né? Que vai repulsando, temos aquela repulsa, né? Então, é de energia, de sensações. Agora, se eu não vou conseguir controlar a emanação mental, o hálito mental, a emanação fluídica dos meus irmãos, das pessoas com quem eu convivo, eu tenho que cuidar da minha. Eu tenho que procurar vibrar e irradiar as melhores emanações. Sobretudo se eu trabalho na casa espírita. Vejam, se eu trabalho num atendimento fraterno, eu tenho que estar, né? Eu falo que o melhor termo não é atendimento fraterno, sim acolhimento fraterno. Acho que eu já até comentei com os irmãos nessa casa, que o certo é acolher aquele irmão que chega, não somente atender, mas acolher, né? E se eu trabalho no acolhimento fraterno, se eu trabalho na fluidoterapia, na transmissão do passe, como que eu tenho que estar? Eu tenho que estar em paz, eu tenho que estar sereno para que eu consiga transmitir a minha melhor energia possível para aquele irmão que está chegando para o acolhimento ou que vem para o passe. E vejam, essa questão é muito importante, pois
embora a gente possa dizer, mas os espíritos amigos estão ali, 50% é fluídico, é do médium, 50% da espiritualidade. Sim, mas imagina se você veio de uma situação, de uma discussão que você teve antes de entrar na casa espírita para a transmissão do passe. Eu lembro que há tempos atrás, porque eu trabalhava fora, e num determinado, eu participava de uma reunião, e costumeiramente eu brincava, né, que eu era o cara do assim seja. Eu chegava praticamente a hora que o palestrante tinha terminado a prece e final, assim seja, e eu chegava praticamente para ali. Trabalhávamos, né, juntamente com a equipe de passe. E aí cheguei assim, já tinha terminado, eu cheguei para dar o passe. E o coordenador da equipe, quando me viu que eu ia entrar para transmitir o passe, falou: "Não, Aloysio, você não vai transmitir o passe." Por quê? Porque você acabou de chegar da rua agora, você não assistiu a palestra, você não fez a preparação espiritual, como que você vai transmitir o passe? E eu, né, com a minha arrogância, com o meu orgulho, com a minha prepotência, falei: nossa, né, a gente está aqui, olha a arrogância, a prepotência, irmãos, trabalhando de graça, dando tempo da gente aqui, e olha só o que eu ouvi. Aí depois você, né, vai para casa, cai a ficha, fala: olha a minha arrogância, o meu orgulho, a minha prepotência, esquecendo que, na verdade, quando você está fazendo um trabalho no bem, o primeiro beneficiado é você. Aí eu baixei a bola, coloquei o rabinho no meio das pernas e depois até pedi desculpas ao dirigente. Falei: me perdoe, realmente eu cheguei tarde por conta do meu trabalho, mas não era o momento para pensar naquela situação. Tudo bem, se não tivesse ninguém, faria uma preparação antecipada e aí sim você vai e trabalha. Mas a preparação espiritual ela é fundamental para que você consiga transmitir para os irmãos aquilo que você veio. Também como nós aqui na Casa Espírita, estava comentando até com o Brás, você tem que fazer a preparação, ainda que seja virtual, porque você não está sozinho falando, existe toda uma pleiade de espíritos. Então não dá para eu chegar, digamos, para uma palestra virtual ou até presencial, como acontece muitas vezes, esbaforido, faltando 2, 3 minutos para a palestra, e aí, qual a preparação que você fez? Qual a elaboração mental, qual o hálito mental, qual a energia que você vai distribuindo? Aí não há espiritualidade que possa te ajudar, né? A gente vai ficar praticamente na mão, tal qual o Divaldo, no filme dele, demonstrou para a gente naquela vez, né? E agora, como que nós podemos melhorar o nosso hálito mental? Cultivando pensamentos positivos, praticar a autoconsciência, buscar o desenvolvimento moral, a disciplina mental e a busca por uma mente mais equilibrada são essenciais para atrair influências positivas e afastar as negativas. Fazer uma meditação, colocar uma música suave, uma boa leitura, entrar em sintonia com a espiritualidade, com o nosso anjo de guarda, que tantos de nós esquecemos, desse benfeitor querido, designado por Deus para estar sempre ao nosso lado. Um espírito, graças a Deus, né, mais evoluído do que a gente. Mas nós somos muito renitentes. Às vezes aquele espírito está querendo nos intuir: irmão querido, preste atenção aqui, não vai querer fazer isso, não responda de agora, deixe a poeira baixar, calma, tenha paciência. Não, você quer responder na hora. E hoje em dia, né, com as mensagens do WhatsApp, as pessoas recebem uma mensagem, já quer rapidamente responder. Deixa a poeira baixar, responde amanhã. Mas o outro vai ficar ansioso se você não tiver certeza no que vai falar. Acalme-se. Acerene teu coração, né? Não se sinta nessa angústia, nessa ansiedade de responder mais rapidamente as coisas. Deixe para amanhã. Que nem a gente costuma dizer, né? Se você tem uma roupa no varal e de repente alguém passou correndo, ela espirrou barro na roupa. Ela está molhada. Se você for tentar limpar, vai sujar mais ainda. Em contrapartida, se você deixar secar, vai ficar muito mais fácil para você tirar a sujeira daquela roupa, do que se você fosse mexer naquela hora que sujou. Então,
deixemos, né? Vamos com calma, que tudo se ajeita. E nós podemos, né, além de praticar esses exercícios, né, que o texto nos recomenda, cultivar pensamento positivo. Eu tenho um primo meu que falava assim, que ele não podia impedir que um pássaro sentasse na sua cabeça, mas jamais poderia permitir que esse pássaro fizesse o ninho. E ele trazia uma reflexão também muito importante, que cada vez que vinha um pensamento que não fosse bom, ele pensava consigo, que vem o próximo. E aí, às vezes, não vinha um pensamento tão bom, ele pensava assim, que vem um próximo, como se ele estivesse virando as páginas de um livro. Até que vinha um bom pensamento. Mas, às vezes, nós estamos tão enfronhados numa situação que nos agonia, que nos deixa ansiosos, queremos muitas vezes resolver as coisas de última hora, naquele afogadilho, e aquele pensamento fica coisa repetitiva, né? Como se fosse a gente andando em círculos. Se você tentou, por essa forma, mudar os pensamentos, não conseguiu, tente, por exemplo, colocar uma música suave. Pegue uma página do livro. Você põe a música suave, mas você não está prestando atenção. Você lê o livro, mas a sua cabeça está longe. Aí o Haroldo Dutra Dias fala que quando chegar, todos os recursos não terem resolvido, entra debaixo de um chuveiro e toma um banho frio. Toma um banho gelado. Tchau! Com certeza aquele choque de realidade vai te tirar daquele pensamento e você vai modificar. Aliás, o banho, irmãos, é um lugar maravilhoso para nós reequilibrarmos os nossos pensamentos, reequilibrarmos o nosso hálito, tanto o hálito físico, né, que nós vamos exalar, como também o hálito espiritual. Porque naquele momento que você está tomando banho, tem algum pensamento que está te incomodando, deixe a água cair na cabeça, faça uma prece, peça que tudo aquilo que está te incomodando seja levado para o ralo e que só bons pensamentos, boas energias desçam sobre você. Olha como é importante, é uma forma que a gente pode dizer simbólica, mas tão prática que a gente pode colocar no nosso dia a dia. E qual é a questão, né, a importância da higiene mental? E o texto nos coloca assim como a higiene física, a higiene mental é fundamental para a saúde espiritual. Uma mente limpa e equilibrada é um ambiente mais propício para o desenvolvimento espiritual e para a aproximação de espíritos do bem. Olha, conforme nós vamos fazendo a nossa higiene física, né? Tem um ditado que diz: mente sã em corpo são. Então, nós precisamos cuidar do nosso veículo físico, sim. Temos que cuidar não só da higiene, mas também uma boa alimentação. E vejam, lembrei agora da alimentação. Que alimentos eu dou para o meu espírito? Muitas pessoas fazem o culto do evangelho no lar, né? Que acredito que os irmãos assim o façam das suas casas, e é muito bom porque faz uma limpeza fluídica espiritual maravilhosa, não só para a nossa casa, mas também para todo o entorno, todo o quarteirão recebe as energias da espiritualidade. Mas vamos imaginar, irmãos, que nós fizemos o culto do Evangelho do Lar e estamos assim, fizemos mentalizações sobre as mensagens que chegaram. Aí termina o culto do Evangelho do Lar, eu vou assistir um filme de guerra, de terror, de mortes, assassinatos. Qual a energia que eu estou jogando para o meu espírito? Aí você vai dormir e vai ter o quê? Pensa que você vai ter bons pensamentos, bons sonhos? Não, acaba tendo pesadelo, vai sonhar com aquilo. Então não adianta, né? É importante manter o equilíbrio, a higiene mental da nossa casa, como eu estava falando no culto do Evangelho no Lar, uma verdadeira profilaxia, uma limpeza espiritual é feita por espíritos encarregados de cuidar da nossa casa. Por isso que é importante a regularidade, sempre no mesmo dia da semana e no mesmo horário. Esta regularidade é fundamental para a higiene do ambiente familiar. E por isso que fala, né? Não é o culto do evangelho em casa, mas o culto do evangelho no lar. Pois quando nós estamos reunidos,
uma pleiade de espíritos encarregados vem até nós, auxiliam nas nossas dificuldades, nos nossos problemas comezinhos. É claro que eles não vão resolver os nossos problemas, mas com certeza vão nos intuir, vão nos dar calma, vão nos dar serenidade para a gente conseguir. Então, importantíssimo, né? Cuidarmos da higiene física, consequentemente da higiene mental. E falarmos da higiene mental, que se liga, obviamente, né, na parte espiritual, quantos irmãos não estão passando por problemas de ordem emocional? 90% dos problemas que os consultórios médicos recebem hoje em dia, podemos dizer que são problemas de ordem mental, gerados pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos não resolvidos, e que vamos somatizando no nosso veículo físico aqueles problemas. Claro, trazemos muitas vezes problemas de ordem, que eu diria a vocês, problemas de ordem de resgate de vidas pretéritas, né? Um momentinho, irmãos, eu engasguei aqui. Resgate de vidas pretéritas, né? Pois muitos irmãos já nascem com algum problema já próprio, né? Já de nascença. Então você percebe evidentemente que é um resgate. Alguns problemas vêm decorrente dessa existência, provocados na atual existência também, né? Mas nem tudo é expiação, né? Temos também a nossa responsabilidade pelo cuidado do nosso veículo físico. Aí o texto vai nos trazer para nós esta questão assim, a influência dos espíritos. Os espíritos podem ser influenciados pelos nossos pensamentos e atos e vice-versa. É importante estar atento às influências externas e buscar a paz interior para fortalecer nossa própria vontade e afastar influências negativas. Olha só, se nós influenciamos os espíritos, eles influenciam a nós também. E tem pessoas, que até nós comentávamos na live que nós fizemos com a Ana Teresa, que eles praticamente, pelos pensamentos repetitivos, eles se auto-obsediam. É o processo de auto-obsessão. E muitas vezes nós culpamos os amigos espirituais por aqueles problemas que estamos tendo. E os amigos espirituais falam assim, irmão, você sozinho se obsedia. E eu, né, não tô aqui, mas para que não consigo nem te obsediar? Porque você, pelos teus pensamentos, pela tua forma de agir, de falar, e a nossa forma de falar, ela é fundamental. Sobretudo hoje em dia, né, irmãos? Se você tiver que chamar a atenção de uma pessoa, coloque-se no lugar dela. Como que você gostaria de ser chamado a atenção? Na frente de todo mundo, gritando? Ou, né, alguém gritando com você? Ou do lado? Olha, eu percebi aqui, eu acho que teve alguma questão. Será que não foi uma forma diferente, às vezes, de agir, de se fazer assim, que gerou isso? Não sei, eu estou trocando uma ideia com você, com caridade, né? Com amor, com empatia pelo nosso semelhante. E vejam que o processo de autoobsessão decorre muitas vezes pelos nossos pensamentos repetitivos. Tem pessoas que ficam presas no passado. Tal dia, né? Vou colocar um exemplo aqui, ó. No dia 25 de abril de 2023, às 15 horas e 32 minutos, estava um dia assim, meio nublado, meio parecia que ia chover ou não, tal pessoa me fez isso. Então, a pessoa lembra detalhes de acontecimentos e fica vivenciando aquilo, e a pessoa que às vezes fez aquilo, ela nem lembra, ela estava às vezes distraída, ela não prestou a devida atenção, e você fica com aquele pensamento repetitivo de mágoa, de ressentimento, de raiva, de ira, tantos sentimentos negativos que vão trazendo o quê? Malefício para o nosso veículo físico. Aí a gente não vai evoluir nunca. Por quê? Porque estamos naquela, né, andando em círculos. A gente não caminha, a gente não progride, a gente não evolui. A gente fica ali patinando em cima daquele problema
que nós criamos para nós mesmos. Aliás, o Haroldo Dutra Dias costuma dizer com muita frequência isso, né? Que no mundo há muita injustiça, porém, nenhum injustiçado. Olha só, forte a frase, né? O mundo está cheio de injustiça. Sim, se a gente olhar as manchetes, né? No Brasil, no mundo, a gente vai ver um monte de injustiça. Mas não existe nenhum injustiçado. Porque de uma forma ou de outra a pessoa deu causa em encarnações pretéritas ou nesta atual existência para que aquilo viesse a acontecer para ela. Seja pelo seu descuidar dos seus pensamentos, seja descuidar da sua saúde física, seja também descuidar da sua saúde mental. Por isso que é tão importante nós buscarmos ajuda, irmãos. E a gente sempre fala, damos muita ênfase no setembro amarelo, e realmente é importante que a gente dê essa ênfase para o setembro amarelo, para que a gente possa, né, um mês dedicado à prevenção ao suicídio. Mas, infelizmente, o suicídio não acontece somente no mês de setembro. Quantas pessoas trazem dores terríveis na alma e precisam, muitas vezes, de alguém que escute, que ela precisa desabafar, sem julgamento, sem caráter. Às vezes as pessoas falam assim, né? Eu fui lá no atendimento, lá na casa espírita, aí mandaram fazer o culto do Evangelho do Lar, mandaram ler esse monte de livro e mandaram fazer o curso de orientação mediúnica. Tá, tudo bem, deram um monte de atribuição para a pessoa, mas ela praticamente não pode nem falar. A principal função de quem está na casa espírita é acolher, é ouvir. Por isso que nós, né, temos 2 ouvidos e uma boca. Só que a gente parece que tem 4 bocas e um ouvido só. Quer falar mais do que o outro, né? Quer dar lição de moral. Eu sei que você está passando. Não sabe nada que está passando. A gente tem bola de cristal. Eu já passei por isso. Pode até ter passado por uma situação semelhante. Mas cada um sabe onde se aperta o sapato. E a gente não mede a dor do nosso semelhante pela nossa régua. Cada um sabe exatamente onde lhe dói. E as dores da alma são dores terríveis que só um coração amoroso e afetuoso para acolhê-lo. Não é mesmo? Nós vamos fazer uma colocação assim que ele traz para nós, né, como uma forma de resumo. O hálito mental é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada para o desenvolvimento espiritual e a construção de um futuro melhor. Ao cuidar da higiene mental e cultivar pensamentos positivos, podemos fortalecer nossa própria espiritualidade e atrair a influência do bem. Só fazendo um paralelo, irmãos, eu vou passar depois para a Sônia esse texto e depois ela pode passar para vocês, que eu achei tão importante, né? A gente vai fazendo uma busca e vai vindo uma mensagem, a gente vai construindo o texto em cima daquilo que a gente buscou, né? E esse resumo realmente é muito importante. Esse hálito mental é uma ferramenta poderosa que vai ser utilizada para o nosso desenvolvimento espiritual e a construção de um futuro melhor para nós mesmos. A partir do momento que eu começo a cultivar bons pensamentos, que eu começo a trazer boas energias, sentimentos do bem, sentimentos de amor, sentimentos de gratidão. Olha, quantos de nós somos gratos por tantas bênçãos que a gente recebe? Olha, pensarmos aqui, estamos aqui reunidos, virtualmente, presencialmente, os nossos irmãos, mas quantos de nós agradecemos pela manhã por mais um dia de vida? Fomos gratos, pois tantos outros partiram para o plano espiritual esta manhã e não acordaram. Quantos e quantos de nós podemos ser gratos por estarmos aí na casa espírita ou assistindo mesmo do seu lar esta nossa preleção, enquanto há tantos irmãos no hospital, num leito de dor, passando por dores terríveis? Quantos e quantos outros não estão reclusos, ou no asilo, ou no orfanato, ou na prisão, ou vivendo momentos de guerra, de fome e miséria, e nós temos o aconchego do nosso lar. Então, desenvolvimento dos sentimentos de gratidão é uma forma positiva de melhorar o nosso hálito. Quando a gente tem o sentimento de gratidão, quando nós agradecemos, a graça desce. Então, agradecer, a graça descer
descer para nós. Quanto mais gratos somos, mais vamos receber. É da vida, isso é muito positivo. E desenvolvermos também o sentimento, aquela energia boa, prazerosa da gentileza. Desenvolvermos um ato de gentileza por dia. E às vezes a gente fala, eu vou ser gentil no trânsito. Ótimo, maravilha, com certeza. Mas sermos gentis também, não só na casa espírita, que é fácil, mas na nossa casa, com o nosso ente querido, com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso filho, com a pessoa que trabalha na nossa casa. Ser grato a ele, ser gentil na forma de tratar, colocar-se no lugar do outro, que muitas vezes está atarefado e a gente quer ser servido rápido. Lembrarmos, né, de ter esta empatia. E, finalizando praticamente aqui o texto, ele vai dizendo para nós assim: existe um termo conhecido no Espiritismo como hálito mental. As formas de pensamento que nutrimos naturalmente produzem aromas, seria a nossa psicosfera mental, né, individual, a psicosfera de cada um. De acordo com o que nós pensamos, né? Vejam, o Chico não tinha aquela questão que quando ele chegava exalava perfumes de rosa. E que bom, né, se um dia a gente conseguir exalar perfumes de rosa como o Chico exalava, pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações. Então a gente vai ser aquela pessoa que todo mundo quer chegar perto da gente, todo mundo quer nos abraçar, quer nos cumprimentar, não por promoção, não, ninguém está querendo isso, não. A gente sempre diz que quem tem que aparecer é a mensagem do Evangelho. Quem tem que ter seguidor é Jesus. Nós somos meros instrumentos. E aí, essas energias, como o texto nos diz, fala assim, elas refletem a nossa evolução moral e sinalizam o que poderíamos fazer para nos melhorarmos. Nessa visão, o pensamento evidencia o hálito de nossos desejos, verdadeiro cartão de visita para o mundo, o nosso cartão de visita. Antigamente as pessoas utilizavam, né, quando ia fazer num consultório médico, profissional, dentista, advogado, engenheiro, era natural que a pessoa dava o cartão de visita. Qual que é o nosso cartão de visita mental? Como que nós estamos nos apresentando para os nossos amigos espirituais e para os nossos amigos encarnados? Como é que nós estamos fazendo, né? E continua dizendo que é pelo pensamento que mostramos o quanto nossos desejos se situam na harmonia ou na perturbação, na luz ou na treva, na união ou na desunião, enfermiço ou saudável. De acordo com o que vibrarmos, de acordo com o que pensarmos, vamos irradiar. Que a gente possa irradiar sempre a energia do bem, sempre a energia do amor, a energia de paz, de serenidade, né? E ele vai finalizar dizendo que a expressão mau hálito espiritual não é um termo médico ou científico, mas pode ser interpretada como uma metáfora que se refere a comportamentos ou palavras negativas que afetam a atmosfera espiritual de uma pessoa ou de um grupo. Vejam, é mais ou menos assim, né? Não é um termo médico, como ele estava dizendo, ou um termo científico. Vocês já ouviram aquela questão assim, né? Que uma batata podre contamina todo um saco de batatas. Vocês já devem ter passado, às vezes, por situações quando, numa determinada fila, ou no mercado, ou numa fila de banco, onde seja, que você está ali esperando ser atendido, e aí está tranquilo, né? Aguardando a sua vez, né? O caixa está trabalhando lá, a pessoa está atendendo outros. Aí chega uma pessoa na fila, nossa, olha que demora. Pelo amor de Deus, né? O caixa ali, em vez de ficar atendendo ali, ficar conversando com o outro funcionário, não já se viu isso? Pronto, ele já contaminou a fila inteira. E se a gente não se policiar, nós vamos levar essa contaminação para os outros. A gente vai ser um propagador dessa energia densa. Então, que nós sejamos, irmãos, propagadores do bem, que nós sejamos aqueles que exalam luz, que exalam amor, que exalam rosas de esperança, de fraternidade, onde quer que a gente seja. E Jesus falou, né, que brilhe a vossa luz, e a nossa luz reflete aquilo que trazemos dentro do nosso coração.
Cada um de nós é responsável por aquilo que emite. E por essa interação, transmitimos e recebemos energias dos mais diversos quilates. E que nós possamos transmitir boas energias e receber energias do bem e de amor. Amigos queridos, eu agradeço imensamente pela oportunidade dessas reflexões. Eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Gratidão a todos. Aguardar o Brás voltar aqui. Já cheguei. Muito bom, Luiz. Que bom. Importantes reflexões, né? Realmente, são dessas reflexões que a gente precisa estar sempre ouvindo, porque há quanto tempo isso já vem se repetindo, né? Mas devagarinho a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. Então, que essas mensagens de hoje, né, permaneçam em nossas mentes, em nossos corações, e que a gente possa lembrar delas para todas as oportunidades que o dia a dia nos apresenta, desde a hora que nós acordamos, levantamos, até a hora que nós vamos repousar. Então, em forma de agradecimento por tudo que nós, pelas reflexões desta noite, com nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, agradeceremos com a prece que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, como nos ensinastes a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu vou mostrar um alô para os nossos companheiros. Oh, que legal, uma boa noite a todos. Que bom, né? É sempre bom essa interação, né? Muito bom, Luiz. Muito obrigado, meu irmão. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos internautas que nos acompanharam nesta noite. E até a próxima. Mais, se Deus quiser. Até mais.